Olá, nesse vídeo nós falaremos sobre filosofia da ciência, especificamente sobre a concepção moderna sobre o que é a ciência e fazer isso com vistas a oferecer um comentário e uma solução para uma das questões da edição de 2019 do Enem. Essa questão então relata aí, tem um fragmento textual que descreve um episódio então em que a maçã teria caído na cabeça do físico Newton, Isaac Newton, e isso teria motivado, ou teria despertado nele algumas hipóteses sobre o funcionamento da força da gravidade. Nós vamos ler essa passagem com cuidado no final. Nós iniciaremos então nesse vídeo falando sobre alguns conceitos e teorias que são mencionadas como alternativas de resposta para essa questão e deixaremos para ler com atenção no final. Então, o enunciado dessa questão diz o seguinte: em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Então, a questão está falando sobre um traço, querendo testar o conhecimento do estudante sobre o que é a concepção moderna sobre o que é a ciência. As alternativas que aparecem nessa questão são as seguintes. Alternativa A menciona a falsificação de teses. Alternativa B fala sobre negação da observação. Alternativa C fala sobre proposição de hipóteses. Alternativa D fala sobre contemplação da natureza. E a alternativa E fala sobre universalização de conclusões. Algumas dessas alternativas fazem referência a teorias que são já bem estabelecidas, teorias filosóficas sobre o que é a ciência, que têm um lugar bastante bem definido no interior da chamada filosofia da ciência. Nós iniciaremos então falando sobre algumas dessas alternativas. Para entender que teorias são essas, então, que o estudante precisa compreender para poder descartar algumas dessas concepções. E depois falaremos sobre alguns detalhes aí que vão ajudar a eliminar algumas das demais alternativas. Apenas como questão de contextualização geral, então. Ao falar de ciência moderna, a gente está falando sobre a ciência, a maneira como a ciência passa a se configurar num certo momento da história da humanidade, que são os séculos 16, 17 e 18 principalmente. Então, esse é o período moderno aqui para os nossos propósitos, e a questão quer saber se o aluno compreende como que a ciência passou a ser entendida a partir desse momento. As alternativas A e D fazem referência então a teorias filosóficas, tá? Concepções filosóficas sobre o que é a ciência. A alternativa D então está associada diretamente a uma concepção que fazia parte da concepção grega, da concepção antiga, sobre o que é a ciência, e especificamente aqui a gente tem passagens em Aristóteles que tem uma visão sobre a ciência como envolvendo em alguma medida uma dimensão contemplativa. Começaremos por aí então. Trago aqui algumas passagens de Aristóteles onde essa concepção sobre a ciência como contemplação da natureza em alguma medida aparecem destacadas. No livro Metafísica, que é um dos principais livros aí do Aristóteles, é um livro composto de vários livros e seus subcapítulos. Então, no livro 1, no início então, desse livro, a Metafísica, Aristóteles diz o seguinte: foi pela admiração que os homens foram levados a filosofar. Quem duvida e se admira, julga ignorar, ou seja, ignorar alguma coisa, desconhecer alguma coisa. Se foi para fugir à ignorância que filosofaram, ou seja, que desenvolveram esse tipo de atitude científica ou de busca do conhecimento, claro está que procuraram a ciência pelo desejo de conhecer e não em vista de qualquer utilidade. Então, o traço principal aqui nesse livro, Aristóteles está tentando descrever qual seria a ciência mais elevada, a ciência que teria um lugar de destaque, seria o paradigma do que é a busca de conhecimento. E Aristóteles então destaca nessa primeira passagem que nós temos aqui o fato de que esse conhecimento, essa ciência, ela é desinteressada, não é uma busca de um conhecimento tendo em vista qualquer utilidade ou qualquer serventia que esse conhecimento possa ter para algum propósito da nossa vida mais imediato. Então, um exemplo aqui da ciência maior para Aristóteles não será certamente a busca
de um conhecimento que permita, por exemplo, desenvolver uma vacina. Esse conhecimento teria um propósito, teria uma utilidade para a vida, para as práticas da nossa vida. E não é isso, diz Aristóteles, que é a ciência mais elevada. A ciência mais elevada, ela tem uma dimensão desinteressada, ela é autônoma e não está presa, por assim dizer, tá? A interesses, a necessidades mais mundanas. Essa ciência só acontece na história da humanidade, diz Aristóteles, a partir do momento em que os seres humanos foram capazes de produzir suficientemente os recursos necessários para se levar uma vida, satisfazer as necessidades básicas. Só então que se passa a fazer ciência nesse sentido que Aristóteles menciona aqui. Na segunda passagem, que é extraída também de um livro do Aristóteles, chamado Ética Nicômaco, Aristóteles diz o seguinte: o filósofo pode contemplar a verdade e tanto melhor o fará quanto mais sábio for. Aqui aparece então esse conceito de contemplação, contemplar a verdade. Então, por que a gente conhece? O que a gente faz com aquele conhecimento mais elevado quando ele é adquirido? Então, esse conhecimento ele não tem finalidade alguma, ele é simplesmente contemplado. Contemplar, observar, analisar, esse conhecimento é o que se faz então com aquele conhecimento que é mais elevado e desinteressado. Então, essa ideia de contemplação da verdade ou contemplação da natureza está vinculada a essa maneira grega e do período antigo de entender o que é a ciência ou atividade teórica. Com isso, então, nós podemos descartar essa alternativa D como aquela que caracterizaria a ciência, a concepção moderna sobre a ciência. A alternativa D, então, como a gente pode ver, ela fala de uma concepção antiga, concepção antes do período medieval e antes ainda do período moderno. A próxima concepção sobre a ciência que aparece aqui é uma concepção desenvolvida no século XX sobre um filósofo chamado Karl Popper, um filósofo da ciência, e a alternativa então que aparece aí há uma alusão a essa teoria filosófica na alternativa A, que fala sobre falsificação de teses. Para entender o que isso quer dizer, qual é a concepção que Popper desenvolve sobre a ciência, nós precisamos entender duas noções que são bastante centrais aí como formas de entender os tipos de raciocínio envolvidos no conhecimento, na busca de conhecimento científico. Um deles é o que a gente chama de indução. A indução, então, é um tipo de raciocínio no qual a gente parte geralmente, tá? Os exemplos paradigmáticos são observações individuais. A gente observa um fenômeno acontecendo de uma maneira, observa outro fenômeno similar acontecendo de maneira similar, e a partir disso a gente infere, induz que outras coisas também acontecerão daquela maneira. Então, aqui nós temos um exemplo aí, em vermelho, O1, tá? Abreviando observação número 1. C1, então vamos chamar um indivíduo, tá? Um objeto, um animal que a gente observa. C1 é um cisne e é branco. Digamos que em algum momento a gente faz essa observação, a gente vê um animal, ele é um cisne e é branco. No segundo momento, a gente faz uma segunda observação, observação 2. C2, então um outro animal, é um cisne e também é branco. Digamos que a gente tenha feito várias dessas observações. A gente percebe em vários momentos que existem animais que são cisnes e são brancos. A gente poderia ficar tentado, em algum momento, fazer uma generalização ou fazer uma inferência sobre outros animais que nós ainda não observamos. Então, nós poderíamos fazer isso de várias maneiras. Uma delas seria dizer o seguinte: todos os cisnes são brancos. Ou a gente poderia fazer ainda outras formas de inferência indutiva. A gente poderia pensar que, se amanhã eu observar algum cisne, ele será branco. Então, isso é um exemplo paradigmático de indução. São inferências, raciocínios nos quais a gente vai além daquilo que a gente já observou nas nossas investigações passadas. A indução se contrasta, se opõe, em geral, ao que se chama de dedução. A dedução é o tipo de raciocínio que aparece paradigmaticamente na matemática e na lógica dedutiva. Aqui então, mais um exemplo. Digamos que nós tenhamos uma hipótese, tá? Aquilo que antes foi a conclusão da indução, aqui será uma premissa nesse raciocínio dedutivo. Então, H1, hipótese 1, todos os cisnes são brancos. Digamos que nós
coloquemos essa hipótese ao lado de uma observação, a primeira observação que diz que C1 é um cisne. Com isso, nós poderíamos fazer a seguinte dedução, deduzir a seguinte afirmação: C1 é branco, ou seja, se todos os cisnes são brancos e C1 é um cisne, logo C1 é branco. Aqui nós não vamos além das informações ou do conteúdo que já está disponível nas premissas, nós apenas extraímos ou separamos ali uma informação que está plenamente amparada pelo conteúdo das premissas. Na dedução, se nós fazemos uma boa dedução, quando as premissas são verdadeiras, nós temos a garantia de que a conclusão será verdadeira. Num raciocínio indutivo, esse em vermelho aí na tela, nós nunca temos essa garantia. Por melhores que tenham sido as nossas observações, nós sempre podemos futuramente encontrar algo que fere aquela regularidade. Nós podemos em qualquer momento encontrar um cisne que não é branco e isso vai falsificar, vai mostrar que mesmo que as observações que nós tínhamos eram corretas, ainda assim a conclusão que nós buscamos fazer, a conclusão de que todos os cisnes são brancos, ela ainda assim pode ser falsa. Com isso, então, nós podemos entender agora o que é a teoria desenvolvida pelo Karl Popper. Essa teoria tem uma posição sobre como a ciência funciona, sobre o que dá à ciência aquilo que é que faz com que nós valorizemos a ciência tal como ela é. Popper desenvolve uma teoria que é chamada de falseacionismo ou falsificacionismo. Nessa teoria, que é uma teoria filosófica, então uma concepção filosófica sobre a ciência, Popper diz que o conhecimento científico não é indutivo. Então a ciência não procede, o status privilegiado do conhecimento científico não deriva desse conhecimento ser um conhecimento indutivo. Se a ciência fosse indutiva, ela sempre estaria sujeita então àquelas frustrações ali de quando nós fizermos uma observação que não é amparada pelas observações e seria então amparada num certo tipo de inferência duvidosa. Diz o Popper, não é por indução que a ciência ganha a sua justificação. Na verdade, a ciência é um procedimento dedutivo e na qual nós fazemos testes, nós adotamos hipóteses que podem ser falsificadas. E quando ao fazer os testes, essas hipóteses não são falsificadas, isso é que confere um status privilegiado para as hipóteses científicas. Então, hipóteses científicas bem-sucedidas são aquelas que sobreviveram ao teste, que foram colocadas diante da possibilidade de serem falsificadas por uma observação, mas que não foram assim falsificadas, ou seja, quando as observações que nós colhemos não mostraram que aquelas hipóteses que nós tínhamos no início eram falsas. O modelo de como a ciência funciona segundo Karl Popper é esse dedutivo que aparece no exemplo em azul. Digamos que o cientista tenha feito a seguinte hipótese: todos os cisnes são brancos. O que o cientista tem que fazer em seguida, então, é buscar encontrar exemplos onde essa hipótese poderia se mostrar falsa. Então, ele tem que coletar uma coleção de cisnes e estar disposto a reconhecer que, se ele encontrar algum cisne que não é branco, então isso vai mostrar que aquela hipótese da qual ele partiu era falsa. Essa é a atitude científica, segundo Popper, e é isso que faz com que a ciência seja um empreendimento digno da nossa confiança. As hipóteses científicas são adotadas com uma certa abertura por parte do cientista para que ela seja falsificada. Reconhecendo, então, que essa alternativa A faz referência à teoria de Karl Popper, nós podemos excluir ela, porque Karl Popper é um filósofo, então, que vem depois na história do pensamento da humanidade, já no período contemporâneo e depois, então, de que a concepção moderna sobre a ciência já tinha sido desenvolvida e já tinha ganhado seu lugar. Então, um outro elemento que a gente pode compreender a partir dessa distinção entre inferências indutivas e dedutivas é algo que aparece em alguma medida na alternativa E. Tá? Então a gente é difícil entender o que seria a universalização de conclusões. Tá? Esse não é uma expressão muito recorrente aqui em análises da ciência. Mas
vagamente há uma conexão, então, entre essa forma chamada algo de universalização de conclusões e isso que pode acontecer numa inferência indutiva. Então, numa inferência indutiva, em alguma medida, a gente generaliza, faz uma universalização, parte de premissas ou observações que são sobre fenômenos particulares, individuais, e generaliza isso para falar, então, sobre todos os cisnes, ou uma inferência que parte, então, de observações sobre coisas singulares e depois parte para uma proposição universal, que fala sobre todas as coisas daquele tipo, nesse caso, sobre todos os cisnes. Se a gente faz essa associação, então, entre a alternativa E e a indução, nós podemos depois, então, analisar se o trecho do texto que nós temos ali realmente faz referência a um tipo de raciocínio indutivo. Nesse caso, poderia ser essa alternativa contemplada, mas analisaremos isso posteriormente. Antes de fazer, então, essa análise, vamos trazer aqui, eu trago uma passagem que busca dar, então, uma visão genérica sobre o que seria isso, a concepção moderna sobre a ciência. Temos aqui, então, uma passagem de um filósofo da ciência chamado Peter Godfrey Smith, num livro chamado Teoria e Realidade. Eu fiz uma tradução aqui de um pequeno trecho, onde ele fala sobre o que seria, então, a concepção moderna sobre a ciência. Diz ele: por volta do século XVII, quando a ciência moderna iniciou a sua ascensão, as áreas que agora chamaríamos de ciência eram mais comumente chamadas de filosofia natural, física, astronomia e outras investigações sobre as causas das coisas, ou ainda história natural, áreas como botânica, zoologia e outras descrições dos constituintes do mundo. Ao longo do tempo, o termo ciência passou a ser usado para trabalhos com ligações próximas, com observações e experimentos, e a associação entre ciência e um ideal de prova conclusiva recuou. Os sentidos atuais do termo ciência e a palavra associada cientista são produtos do século XIX. Então aqui existe um fenômeno que acontece a partir aí dos séculos XVI, XVII, XVIII, que é a chamada Revolução Científica. Há um grupo de nomes de cientistas que se associa a esse momento: Copérnico, Kepler, Galileu, Descartes, Boyle e Newton, que é o autor mencionado na questão. E o que acontece, então, diz ele, lembrando aqui nessa passagem, tá? O termo ciência passou a ser usado para trabalhos com ligações próximas, com observações e experimentos, e a redução ou a eliminação, o enfraquecimento do ideal de que a ciência deveria fazer provas conclusivas. Isso é algo que aparece em alguma medida em Aristóteles ainda, que também via a ciência como vinculada a um modelo dedutivo de raciocínios. Com base nesse fragmento aqui, tá? A gente pode ver então que a alternativa B também é incorreta. O que acontece no período moderno é qualquer coisa que não a negação das observações. As observações passam a ser muito importantes no empreendimento científico. E é aqui que surge, nesse período, segundo esse fragmento do texto aqui, a concepção segundo a qual a ciência, esse imaginário que nós temos do cientista como alguém dentro de um laboratório, fazendo testes, observando fenômenos, coletando informações. Então, não é a negação das observações, é justamente abraçar as observações, fazer das observações um aspecto central da investigação científica. Agora, então, o que a gente pode fazer é fazer uma leitura do fragmento que aparece e tentando decidir agora, tá, entre essas duas concepções que nós ainda temos disponíveis, tá? Uma concepção, então, a ideia de que nessa passagem do texto pode se estar falando de um aspecto da ciência moderna, que é a proposição de hipóteses, ou a universalização de conclusões, algo que nós associamos vagamente a um processo de inferência indutiva. Eu noto de antemão aqui, antes da gente fazer a leitura, que esse aspecto, entender a indução como algo inerente ou como algo que faz parte da ciência, é algo que também ganha destaque durante a ciência moderna, justamente porque se passa a
valorizar as observações. Então, leio a passagem. A lenda diz que em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sobre uma macieira, um pé de maçã. Pássaros gorjeavam em suas orelhas, havia uma brisa gentil, ele cochilou por alguns minutos e de repente uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou com um susto. Olhou para cima, pensando, com certeza, um pássaro, um esquilo derrubou a maçã da árvore, mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele então pensou, apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore, nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra. E aqui então existem especulações sobre se realmente aconteceu esse episódio, existem registros em cartas do próprio Newton contando sobre esse momento para outras pessoas, e se especula sobre se isso teria influenciado realmente ou não ele a formular a sua teoria sobre a força da gravidade. Então o que acontece nesse texto? Tá? Será que ele está fazendo... Será que esse episódio mostra um exemplo de uma inferência indutiva ou será que nós estamos aqui considerando a formulação, a proposição de hipóteses? Então, vamos observar com cuidado aqui alguns elementos. Então, a parte relevante da história começa com uma maçã caindo na cabeça do Newton e ele acorda. Ao olhar para cima, ele pensa inicialmente, um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã. Por outro lado, ele reconhece que não havia pássaros ou esquilos na árvore, então ele pensa, alguns minutos antes a maçã estava pendurada na árvore, nenhuma força externa fez ela cair, deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra. Então, o que acontece aqui, tá? Ele não está tendo uma série de observações de coisas similares que estejam acontecendo, como a pessoa que observa um cisne que é branco e outro cisne que é branco e outro cisne que é branco e eventualmente generaliza ou universaliza, fazendo uma inferência indutiva de que todos os cisnes são brancos. O que acontece aqui é que Newton propõe uma hipótese. A hipótese inicial é que um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã. Eventualmente ele observa que essa hipótese não parece muito razoável, então isso poderia ser um processo aqui que ele compara ou analisa a sua hipótese diante de outras observações, olhando ao redor, vendo se há pássaros ou há causas plausíveis para aquele fenômeno que é a queda da maçã. Vendo que não há os pássaros, ele formula uma segunda hipótese. Alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Então vem uma segunda hipótese aqui. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra. Aqui nós temos então uma segunda hipótese. Então, levando em conta o que é uma indução ou a maneira como essas conclusões podem ser, como uma conclusão de um raciocínio indutivo pode generalizar ou universalizar a partir de observações individuais anteriores, nós podemos concluir aqui, então, que nesse trecho que se descreve o processo de pensamento aqui de Isaac Newton como o processo de proposição de hipótese. Então, ele propõe uma hipótese, avalia essa hipótese e, eventualmente, propõe uma hipótese nova. Esse seria, então, o traço aqui, tá? Da concepção moderna de ciência destacada nessa passagem. E essa é, portanto, a resposta correta para essa questão, alternativa C, portanto. Era esse o conteúdo desse vídeo, então. Se vocês tiverem dúvidas, podem enviá-las por e-mail, podem também fazer comentários a esse vídeo. Até mais!